Olá você, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Quero louvar ao Senhor Jesus pela sua vida, pela oportunidade de nós estarmos sempre juntos, conhecendo a Palavra de Deus e procurando cada dia conhecer também qual é a vontade de Deus. Você seja muito bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós iremos falar um pouco hoje acerca de um ato tão maravilhoso que é conhecido como o texto áureo das Escrituras Sagradas, que é João 3,16, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, onde esses versículos ele é o mais citado e de fácil de decorar, porque é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a redundância, a completude desse versículo, quando João ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. É tão importante que quando João ele traz essa narrativa mostrando que Deus amou o mundo de tal maneira que, segundo alguns historiadores, eles não conseguiram ainda dimensionar, trazer uma redundância, uma completude para este tal. Qual é o nível, qual é o grau desse tal maneira? Os grandes pesquisadores estudiosos, eles tentaram trazer uma definição mais acurada acerca desse tal. Eles não conseguiram definir com bastante clareza a profundidade e essa completude, essa redundância. Só possamos entender o seguinte: esse tal, eu entendo que é uma forma de explicar, de mostrar que o amor de Deus ele é tão grande, ele é tão imensurável que não pode ser calculado, que não pode ser dimensionado pela mente humana. Deus ele amou incondicionalmente. Deus ele entregou o seu filho, o seu melhor, o unigênito, não foi nem o primogênito, o unigênito, o único, o filho unigênito, o único que ele tinha. Ele ofereceu em prol da humanidade, em prol desse homem, em prol dessas pessoas. Observe claramente nas Escrituras que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único, para que todo, observe, é importante que ele traz esse ponto, ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. É importante que ele está dizendo não para todos aquele que nele crê, mas para todo aquele que nele crê. Ou seja, essa questão do crer, de se voltar para Cristo, depende unicamente desse homem. Observe que Paulo, escrevendo Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que essas expressões, ela vai aparecer no singular, porque depende de cada um. A decisão é sua, de crer, de voltar-se, se arrepender, mudar de vida, querer se reconciliar, atentar para a mensagem da palavra de Deus, credibilizar esse evangelho, permitir que o Espírito Santo ele possa atuar na sua vida. E como é que eu faço isso? A palavra do Senhor nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Ou seja, a partir do momento que você para um pouco para ouvir a palavra de Deus,
Deus, o próprio Deus, através da palavra, começa a introduzir algo em você que é maravilhoso. Você começa a ter um entendimento de que alguém morreu por você. Alguém se voluntariou, diz, olha, eis-me aqui. Eu vou por eles porque eles não têm condições nenhuma de alcançar a salvação. Eles não têm nenhuma possibilidade por si só de chegar a Deus. É por isso que Jesus ele declara: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por quê? Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53 declara isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É importante que Jesus ele ofereceu-se a si mesmo por sacrifício. É por isso que João ele diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê, para todo aquele que credibiliza essa palavra, reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece que Jesus ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter garantias da vida eterna em Cristo Jesus. Observe que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, nós vamos olhar no versículo 23, porque todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. No capítulo 6, no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Porque no capítulo 3 e no versículo 9, ele diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia ninguém que prestava a Deus um culto. Então, vendo essa necessidade que não havia ninguém que buscasse a Deus, o próprio Cristo se colocou nessa condição. Eu vou por eles, para resgatá-los, para que este homem ele possa ter essa liberdade. E qual é a liberdade que esse homem tem? Ele nos libertou de quê? O primeiro ponto que o Senhor nos libertou, ele nos libertou da ira de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele estava aplacando a ira do Pai, que estava sobre nós. Ele nos livrou do juízo vindouro. Jesus nos libertou do pecado. É por isso que nós, cristãos, professamos e declaramos: nós somos salvos. Salvo de quê? Salvo da ira vindoura. A morte de Jesus, e quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos livrou da ira que estava sobre nós. Paulo declara isso, que quando Cristo estava morrendo lá na cruz, ele estava aplacando a ira do Pai que estava sobre nós. Nos libertou da ira, do pecado. É por isso que professamos, que declaramos, e às vezes há uma incompreensão por falta de um estudo mais minucioso da palavra, que as pessoas dizem, os crentes dizem que são salvos. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Mas Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo. Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote que plenetou nos céus.
A palavra de Deus nos diz que Jesus morreu uma vez para nunca mais morrer. Então, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Não é preciso mais um homem voltar anualmente, como era de costume na antiga aliança, anualmente um homem fazer a expiação pelos seus pecados. Ele voltava para a sua casa, ele não voltava perdoado. O sangue do animal encobria o pecado. Mas João, no capítulo 1 e no versículo 7 da sua primeira carta, a parte B desse versículo, ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A parte A desse versículo diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Ele lava esse homem. Ele não encobre pecado, ele purifica. Aquela cédula que nos condenava, que nos rotulava como pecadores, como condenados, Jesus nos coloca debaixo do chuveiro dessa graça, diz: vocês estão perdoados. Eu não posso fazer isso, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica. Você vai ler Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9. Se você quiser ler logo o primeiro em diante, João ele está fazendo ali uma declaração que eu chorava muito, porque não foi encontrado ninguém que fosse capaz de abrir, de ler ou de olhar para o livro. Mas quando João está naquele choro, achando que a história da igreja estava, que os discípulos tinham morrido em vão, ele diz que um dos 24 anciões disse: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos.